estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje nós falaremos a respeito de um tema muito bacana, que é a história que não está nos livros. Tema que será trabalhado nas disciplinas de ciências, inglês e matemática. Sabemos que a matemática é muito importante para o mundo. Acredito que não exista quase nenhuma área do conhecimento em que ela não exerce um papel importante. Ao longo da história da humanidade, os matemáticos sempre exerceram um papel de relevância. E que as grandes descobertas do nosso dia a dia foram propostas por pensadores, não é verdade? Porém, quando procuramos algo um pouco mais aprofundado sobre a vida desses pensadores em livros didáticos, muitas vezes não encontramos. Eu, por exemplo, quando cursava o ensino regular e meu professor me falava a respeito de algum pensador matemático, por exemplo, eu ficava curiosa em saber um pouco mais a respeito deles. Porém, não encontrava quase nada ou nada nos livros didáticos. Pois bem, hoje quero falar a você a respeito de um pensador matemático que você, assim como eu quando estudava, não conheça ou não saiba quase nada a respeito da vida dele. Quero falar sobre Diofanto de Alexandria. Diofanto é considerado um dos maiores matemáticos da Grécia Antiga. Diofanto viveu em Alexandria, no século III d.C., tendo sido o primeiro a utilizar símbolos no trato de problemas matemáticos. Reconhecido por muitos como pai da álgebra, pouco se sabe sobre sua vida. Mas graças ao epitáfio gravado em seu túmulo por um de seus discípulos, podemos calcular a idade com que ele morreu. O epitáfio diz assim, aqui jaz Diofanto, maravilhosa habilidade. Pela arte da álgebra, a lápide nos diz sua idade. Deus deu 1/6 da vida como infante, 1/10 mais como jovem de barba abundante. E ainda 1/7 parte antes do casamento. Em 5 anos, nasce-lhe o rebento. Lástima, o filho do mestre e sábio do mundo se vai. Morreu quando atingiu, metade da idade final do pai. 4 anos a mais de estudos consolam-no do pesar, para entanto deixando a terra e também ele alívio encontrar. O pensamento de Diofanto sobre os processos de desenvolvimento da matemática, especialmente em relação a resoluções de problemas existentes em sua época, baseado na intervenção e no uso de símbolos, certamente para simplificar a escrita e os cálculos matemáticos, fazem com que as expressões, até então escritas totalmente com palavras, pudessem ser apresentadas de forma mais abreviada. Ao contrário de seus antepassados, que nos procedimentos de resoluções de problemas utilizavam excessivamente descrições através de palavras, sem fazer uso de símbolos para representar incógnitas, Diofanto introduziu no cenário da matemática um novo modo de pensar, tendo por base uma abreviação simbólica das quantidades desconhecidas, as designações abreviadas. E aí, gostou? Será que analisando a escrita de Diofanto, do túmulo de Diofanto, você consegue me dizer quantos anos ele tinha quando ele morreu? Questões deste tipo são comuns no nosso dia a dia e para resolvê-las utilizamos as equações. Você sabe o que é uma equação? E como resolvê-la? Não? Então já pega o lápis e o caderno que vamos iniciar a resolução de algumas equações. E só para matar a sua curiosidade, Diofanto tinha 84 anos quando faleceu. Hoje eu vou falar com você a respeito de equações do primeiro grau como incógnita e sistema de equações. Para isso, eu trouxe um exemplo. Olha aqui, acompanha comigo a leitura. Maria e Cecília foram à lanchonete e pediram o mesmo combo, composto por um sanduíche e um suco.
Cecília pagou a conta com uma cédula de R$50 e recebeu R$13,40 de troco. Será que nós podemos determinar, por meio de uma equação, o preço de cada combo? Para isso, indicamos por x o preço do combo e reescrevemos esta equação. Da seguinte maneira, ó, seria, né, 2x mais R$13,40 igual a 50, onde 2x é o valor dos combos, R$13,40 o troco e o valor total, que é R$50. Observe esse esboço, né? Nós temos uma igualdade, né? E nessa igualdade nós temos dois membros. Então, 2x mais 13,4, R$13,40, é o nosso primeiro membro da equação. E 50 é o segundo membro dessa equação. E aí, como é que nós resolvemos, né? Para resolvermos equações igual a essa, nós utilizamos os princípios de adição, o princípio aditivo e multiplicativo da igualdade. Como que funciona, professora? Entende o seguinte, nós temos uma igualdade e o objetivo da equação é descobrir esse valor desconhecido, que está representado por uma incógnita. Então, o que vai acontecer? Você vai usar as operações adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz, se for o caso, para descobrir o valor desse x. O objetivo é que esse x fique sozinho, vamos dizer assim, de um lado dessa igualdade. Olha aqui, 2x mais 13,40 igual a 50. Então, o objetivo é deixar, né, ficar só com esse x, essa incógnita de um lado da igualdade. Então, eu vou começar subtraindo 13,40 dos dois lados da igualdade. Qualquer tipo de operação que eu faço em um membro dessa igualdade, eu tenho que fazer no outro. Se eu dobrar de um lado, eu dobro do outro. Se eu subtrair de um lado, subtrair 3, por exemplo, eu vou ter que subtrair 3 do outro lado. Então, neste caso, eu vou subtrair 13,40 dos dois lados da igualdade. Por quê? Fica assim, ó, 2x mais 13,40 menos 13,40 igual a 50 menos 13,40. Resolvendo, vocês vão observar que vai acontecer o seguinte, ó, 2x. Se eu tenho 13,40 e gasto 13,40, eu fico com 0. Então, eu fico com 2x igual 50 menos 13,40, 36,60. Beleza. Agora, a nossa equação está escrita da seguinte maneira. 2x igual a 36,60. Só que eu não quero 2x, eu quero x. Como é que eu faço para ficar só esse x? Basta dividir por 2 os dois lados da igualdade, certo? E aí fica assim, ó, 2x dividido por 2 igual a 36,60, desculpa, dividido por 2. 2x dividido por 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, fica x igual 36,6 dividido por 2, 18,30. Portanto, o valor de cada combo é R$ 18,30. 18,30, certo? Falei de princípio aditivo e princípio multiplicativo. E aqui eu trouxe a definição de cada um deles, certo? Então, o que é no princípio aditivo? O que acontece? A igualdade, ela não se altera se nós adicionarmos ou subtrairmos o mesmo número nos dois membros da igualdade. O mesmo acontece no princípio multiplicativo. Olha o que acontece, ó. A igualdade se mantém ao multiplicarmos ou dividirmos dois membros da equação por um mesmo número, né, diferente de 0. Mas o que é uma equação? Vamos para a definição? Equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade em que há pelo menos uma letra que representa um número desconhecido. Essa letra é chamada de incógnita. Resolver uma equação é obter a solução ou a raiz da mesma. Mas, até agora eu falei de equação e nessa equação nós tivemos apenas uma incógnita, né? Que nesse caso eu disse que era x, no preço do combo do sanduíche. Mas nós podemos ter equações com mais de uma incógnita? Podemos. Sim, claro que podemos. Olha aqui, ó.
As equações que podem ser escritas na forma de AX mais BY igual a C, em que A, B e C são números reais quaisquer, certo? Com A diferente de zero e B diferente de zero. São chamadas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, a equação ela pode ter, sim, mais de uma incógnita. O conjunto formado por equações com mais de uma incógnita é chamado de sistema de equações. E é do primeiro grau, pois o maior expoente das incógnitas é igual a 1. E não existe multiplicação entre elas. Agora, eu vou ensinar a você a resolver essas equações de primeiro grau. Como que elas são resolvidas? Nós podemos fazer essa resolução por um sistema de equação de primeiro grau, é claro, né, com duas incógnitas da seguinte maneira. Nós podemos usar o método da substituição ou o método da adição. Vou ensinar os dois. E aí, a partir do momento que você for fazer as atividades, professora, qual método eu vou utilizar? Aquele que você achar mais pertinente, mais fácil de fazer, tá certo? Então, vamos para o método de adição? É assim, ó. No método da adição, adicionamos membro a membro das duas equações, com o intuito de obter uma nova equação que tenha apenas uma das incógnitas. Para isso, é necessário que o coeficiente de uma das incógnitas seja oposto ao coeficiente correspondente à mesma incógnita da outra, pois assim, esses termos serão anulados quando somados. Professora, eu não entendi muito. Eu vou fazer um exemplo com você, feito por adição e um por substituição. E aí você vai conseguir entender a definição. Vou fazer a leitura com você. Olha aqui, ó. Em uma turma de 8º ano, estudam 25 alunos, sendo a maioria meninos. A diferença entre o número de meninos e de meninas é 7. Escreva o sistema de equações e determine o número de meninos e meninas da turma. Fiz a leitura do problema, agora o que vai acontecer? Aconselho, grifa no texto as palavras que vão representar algo na matemática que você vai utilizar, na equação. Então, por exemplo, eu grifaria lá o total de alunos, que é 25. Eu grifaria que a maioria é meninos. Eu grifaria diferença, porque diferença na matemática representa subtração muitas vezes. Que mais? Diferença entre meninos e meninas e 7. Com esses dados, você consegue montar a equação. Primeira informação que ele te deu. Na turma de 8º ano, estudam 25 alunos, não é? Meninos e meninas. Primeira coisa que você vai fazer é atribuir incógnita a meninos e meninas, porque ele está te perguntando a quantidade de meninos e meninas. Então, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que x, a incógnita x, vai representar a quantidade de meninos. Então, onde disser a palavrinha meninos, nas minhas operações matemáticas, eu vou substituir por x, certo? Meninas, eu vou dizer que é y. Então, y é igual à quantidade de meninas. A incógnita, pessoal, você atribui qualquer letrinha que você estabelecer aí, tá? Eu escolhi x e y, tudo bem? Ele diz o seguinte, ó. Estudam 25 alunos, não é? 25 alunos não é meninos e meninas? Então, eu sei que se eu fizer a quantidade de meninos, que é x, mais a quantidade de meninas, que é y, isso aqui tem que ser um total de 25 alunos, não é isso? Primeira equação. Segunda informação que ele te deu é que a diferença é subtração, não é? A diferença entre meninos e meninas, ele não te disse que a quantidade de meninos é maior? Então, eu posso escrever da seguinte maneira. A quantidade de meninos menos a quantidade de meninas, isso é igual a 7. Eu tenho duas equações com duas incógnitas. Formei um sistema de equação. E aí, agora eu vou resolver isso aqui por adição. Como que eu vou fazer? Eu faço um tracinho aqui, ó, e vou somar as duas. Somar o primeiro membro e somar o segundo membro. Vamos somar o primeiro membro comigo? Olha aqui, ó. X mais x, 2x. Certo? Eu tenho y. Gasto esse y, eu fico com 0. Então, isso aqui dá 0, certo? É igual 25 mais 7, 32.
2x igual a 32. Tem uma incógnita só. Para descobrir o valor de x, o que eu tenho que fazer? Eu posso dividir, dividir essa equação por 2. Por quê? A hora que eu fizer essa divisão, 2 dividido por 2 vai dar 1, então aqui vai sobrar um x, certo? Então eu vou dividir por 2. Lembra que é uma equação, eu falei agorinha, é um equilíbrio, então tudo que você faz, qualquer operação que você faça no primeiro membro, você tem que fazer no segundo membro, certo? E aí isso aqui vai ficar assim, ó, vou só escrever novamente, ó, igual estava no exemplo. 2x, então, dividido por 2, certo? É igual a 32 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Portanto, esse 1x é igual a 32 dividido por 2, 16. Eu sei, portanto, que a quantidade de meninos é 16. E a quantidade de meninas? Como é que você vai descobrir? Você vai voltar em qualquer uma dessas duas equações, substitui o valor que você encontrou, que nesse caso é 16, o valor de x, né? E aí você descobre o valor de y. Então, vamos usar uma qualquer. Eu vou usar essa aqui, ó, para descobrir o valor de y. Não é x mais y igual a 25? Vou reescrever ela aqui para não ficar tão bagunçado. Olha aqui, ó. Essa equação não é x mais y igual a 25? O x nós descobrimos, não é 16? Então, eu vou substituir aqui, ó, 16 mais y igual a 25. Para descobrir o valor de y, o que eu tenho que fazer? Subtrair 16 dos dois lados da igualdade. Porque isso aqui, ó, anula, dá 0, lembra? Então, eu vou subtrair 16 aqui, ó. Vou subtrair 16 de cá e vou subtrair 16 do lado de cá. Se eu tenho 16, aqui, ó, se eu tenho 16, vou e gasto, isso aqui dá 0, não é? Então, y é igual a 25 menos 16, 9. Portanto, a quantidade de meninos é 16 e de meninas é 9. Quando eu estudava, eu fazia o seguinte. Após resolver, tem como tirar a prova real? Tem. Sabe como é que você faz? Você volta em qualquer uma das equações ou nas duas e substitui os valores que você encontrou. E aí ele tem que dar esse resultado aqui, ó. Por exemplo, eu quero saber se está certo. Eu vou substituir nessa aqui, ó, o x por 16 e o y por 9. Se o resultado der 25, tá certo. Então, olha lá, ó, 16 mais 9, 25, fechou. Aqui, podemos substituir também? Pode, olha lá, ó. X é 16, y é 9, 16 menos 9, 7. Então, eu tenho certeza que o meu sistema, que a minha resolução está correta, tá certo? Vamos para o método da substituição? O método da substituição, eu utilizei 3 passos para resolver. Que é o seguinte, eu vou ler cada um e depois a gente faz um exemplo, tá certo? Primeiro passo, escolhemos uma das equações e isolamos uma das incógnitas para determinar o seu valor em relação a outra incógnita. Segundo passo, substituímos esse valor na outra equação. Dessa forma, a segunda equação ficará com uma única incógnita e assim poderemos encontrar o seu valor final. Por fim, o terceiro passo, substituímos na primeira equação o valor encontrado e assim encontramos também o valor da outra incógnita. Olha a atividade que eu trouxe. Eu vou fazer no quadro, mas antes deixa eu fazer a leitura com você. Olha aqui, ó. Fala assim, realize os cálculos necessários e determine os valores de x e y. Vamos relembrar um pouquinho de geometria? Esse esboço, que tipo de esboço é esse? Retas paralelas cortadas por uma transversal. As retas paralelas S e T, a transversal R. Nós formamos alguns tipos de ângulos ali, né? E esses ângulos vão poder ser suplementares, poderão ser congruentes. Então, vamos à atividade para a gente frisar a nossa matéria? Olha aqui, ó. Eu tenho um ângulo de 120 graus e oposto a ele, oposto pelo vértice, eu tenho um ângulo de menos x mais 2y. Ora, ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes. Eles têm a mesma medida. Portanto, a primeira equação do meu sisteminha, né, porque nós vamos retirar as informações, eu já vou para o quadro, já vou para o quadro e levo tudo pronto.
será menos x mais 2y igual a 120, porque esses ângulos eles são congruentes. Segunda informação que eu posso retirar desse desenho é que, por exemplo, aqui é 120 graus, não é? Esse ângulo abaixo de 120 graus aqui, ó, ele é suplementar. Ou seja, se eu pegar 120 mais esse ângulo que não está representado, a soma tem que dar 180. Portanto, eu sei, olhando no desenho, que esse ângulo mede 60 graus. E aí, eu consigo dizer o seguinte, ó, que aqui na reta T, no vértice, 2x menos y é igual a esse ângulo de 60 graus. Então, 2x menos y, só para frisar, né, é igual a esse ângulo aqui. Por quê? Porque eles são correspondentes, então eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Professora, mas eu enxerguei algumas outras relações diferentes dessa. Pode acontecer? Pode. Eu não vou utilizar, mas, por exemplo, você pode dizer o seguinte, ó, que 2x menos y mais 120 graus é igual a 180. É uma outra relação que você também pode estabelecer. Por quê? Porque esses ângulos são colaterais externos, eles são suplementares, tá certo? Eu vou para o quadro e já vou trazer o esboço desse desenho, tá certo? De acordo com as informações que nós retiramos daquele esboço, nós podemos dizer o seguinte, ó, que menos x mais 2y é igual a 120 graus. Foi essa primeira informação que eu trouxe para vocês, porque os ângulos são opostos pelo vértice, lembram? Segunda informação, que 2x menos y é igual a 60 graus. Por quê? Porque eles são correspondentes. Sisteminha, eu tenho uma equação com duas incógnitas, eu tenho um sistema. Então, agora eu vou resolver pelo método da substituição. Eu vou escolher a equação que eu achar mais fácil. E aí eu vou isolar essa incógnita nela, tá certo? Eu vou escolher essa aqui, ó, essa aqui, certo? Vou reescrever ela aqui, ó. 2x menos y igual a 60 graus. Eu vou deixar só o y isolado nesse primeiro membro. Como é que eu faço para deixar só esse y ali? Primeiro eu vou subtrair, 2x dos dois lados da igualdade. E aí, há um equilíbrio, eu consigo anular essa letrinha x. Então, eu vou começar subtraindo 2x de cá e... Deixa eu só apagar aqui um pouquinho, ficou muito... Aqui. Subtrair 2x de cá. E aí fica assim, ó. Se eu tenho 2x e gasto, isso aqui dá 0, não é? Então, de cá ficou menos y, igual 60 menos 2x. 60 menos 2x. Só que eu não quero y, é menos y. Então, como é que eu faço? Vamos multiplicar por menos 1 os dois lados da igualdade. Então, vamos multiplicar por menos 1 aqui e por menos 1 aqui. Só que aqui eu tenho uma expressão. Então, lembra que eu tenho que multiplicar isso aqui tudo, ó, por menos 1, tá certo? Então, aqui, menos com menos, mais 1 vezes y. Mais 60 vezes menos 1, mais com menos, menos 60 vezes 1, 60. Menos com menos, mais 2x vezes 1, 2x. Pronto, por enquanto, porque nós não terminamos. É como se você deixasse isso aqui inacabado e depois voltasse para terminar de resolver, tá certo? Eu deixei y em função de x. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir na segunda equação, que é essa aqui, ó. Aonde tiver y, eu substituo por menos 60 mais 2x. E essa equação vai ficar da seguinte maneira. Eu vou reescrever ela aqui, ó. Ela não é assim, ó, menos x mais 2y igual a 120, não é? Então, aonde tem y, eu vou substituir por menos 60 mais 2x. E ela vai ficar assim, ó. Menos x mais 2 que multiplica y, menos 60 mais 2x. Então, menos 60 mais 2x. Isso é igual a 120.
20 graus. Certo? Equação com uma incógnita só. Como que nós vamos começar resolvendo? Aplicando a propriedade distributiva aqui, ó. Então, menos x, mais 2 com menos 60, mais com menos, 2 vezes 60, 120. Mais com mais, 2 vezes 2x, 4x. Isso é igual a 120. Certo? E agora, vamos fazer a operação dos x aqui? Se eu tenho 4x, gasto 1x, eu fico com 3x. Então, 3x menos 120 é igual a 120. Próximo passo. Acertou quem disse? Somar 120 dos dois lados da igualdade. Porque o objetivo é deixar só x aqui, não é? Então, eu preciso anular, retirar esse 120 aqui. Para isso, basta somar 120 aqui, ó, 120, dos dois lados da igualdade, ó. Por quê? O que vai acontecer? Olha aqui, ó, 3x. Se eu tenho 120, vou e gasto, eu fico com 0. Então, 3x é igual 120 mais 120, 240. E agora, para ficar só o x? Não é 3 vezes x? Para ficar só o x, o que eu tenho que fazer? Dividir por 3 os dois lados da igualdade. Olha aqui, ó. Vou fazer direto. Divide por 3, divide por 3, ó. 3 dividido por 3, 1x. 240 dividido por 3, 80. Portanto, eu sei que o x, né, naquela expressãozinha, ele mede 80 graus. E o y? Agora, vocês acharam que tinha terminado, mas não terminou, não. Terceiro passo, o que eu faço? O que ele disse? Depois que eu descobri essa incógnita, eu volto lá onde nós começamos aqui, ó, e não terminamos, lembra que eu falei? Vou substituir o x aqui nessa equação. E aí ela fica assim, ó, continuando isso aqui agora, ó. Y igual a menos 60 mais 2 vezes, o x não é 80? 2 vezes 80. Multiplicamos primeiro para depois subtrair. Vou fazer aqui para ficar um pouquinho mais alto, ó. Então, y é igual a menos 60, 2 vezes 80, 160. Certo? Y é igual. Se eu devo 60 e pago com 160, o que acontece? Eu fico com 100 de troco. Portanto, o y é 100 graus. Medidas de x e y, x mede 80 graus, y mede 100 graus. Professor, eu não tenho certeza se a minha conta está certa. Tira a prova real. Como que a gente faz para tirar a prova real? Lembra que eu falei agorinha? Desculpa. Você pega o x e o y, que são os valores que você encontrou, e substitui aqui, ó. Então, substituindo nesse caso aqui, ó, x por 80 e y por 100, a hora que você faz essa conta, você vai descobrir que vai dar 120. Você tem que fazer a prova real nas duas equações. E aí os resultados têm que ser igual que está aqui, ó. Se der diferente em algum deles, significa que você errou em algum lugar. E eu vou ficando por aqui mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado, mas antes de ir embora, vamos relembrar o que nós vimos hoje? Falamos a respeito desse filósofo matemático que é Diofanto, lembra? Trabalhamos equações do primeiro grau, vimos sistemas de equações, que é quando temos mais de uma incógnita, e os métodos de resolução, adição e substituição. Trouxe um exemplo de cada para trazer a teoria um pouquinho mais aprofundada, certo? No mais, façam as atividades do portal Escola em Casa e, por curiosidade, tentem descobrir a idade de Diofanto fazendo os cálculos, tá certo? Até a próxima aula!